Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um estudo bíblico Apocalipse e Revelações de Esperança. Eu me chamo Anderson e hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Em nosso vídeo anterior estudamos a lição número 1, que foi sobre a revelação. Aprendemos aqui que a palavra Apocalipse significa, no grego, revelação, e aprendemos que é a revelação de Jesus Cristo. Aprendemos também em nosso estudo anterior sobre alguns símbolos do livro do Apocalipse e o seu significado, como por exemplo, cordeiro simboliza Jesus, dragão simboliza Satanás, águas simboliza povos, e aprendemos também que toda a escritura foi inspirada por Deus e por isso nós acreditamos na veracidade das sagradas escrituras, sem falar que a arqueologia também prova a veracidade da Bíblia, a história confirma as narrativas bíblicas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E aprendemos que o livro do Apocalipse é um livro de esperança, porque traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação em Cristo Jesus. E um dia todo o mal, o pecado, o sofrimento, a morte, Satanás e seus anjos não mais existirão. E este planeta aqui será restaurado pelo poder de Jesus Cristo. É por isso que cremos que o Apocalipse é um livro de esperança, um livro de boa nova, ok? Mas, como eu disse, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que é sobre o verdadeiro herói. Pegue o teu guia de estudos aí, mas antes eu quero mais uma vez aqui apresentar o nosso guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança, página 9, lição número 2. Vamos então orar ao Senhor primeiro, para que Ele possa estar conduzindo aqui o nosso estudo bíblico de hoje. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja Teu nome, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa abrir a nossa mente para compreendermos o que iremos estudar. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Muito bem, queridos. Página 9, lição número 2. O verdadeiro herói. A humanidade, ela tem criado, os seus super-heróis. Sem falar dos super-heróis em quadrinhos, que temos aí Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha. Mas tem aqueles super-heróis que os seres humanos eles criam, como por exemplo, um astro do futebol, um astro da música, um astro de Hollywood, talvez um político, um líder carismático religioso. Eles se tornam super-heróis para muitas pessoas. Só que estes super-heróis humanos, eles são mortais, são falhos, como você e eu. Eles são falíveis. Mas aqui o Apocalipse, ele nos apresenta o verdadeiro herói da humanidade. E ele é o único capaz de trazer paz ao coração perturbado. O único capaz de trazer consolo para a alma angustiada, esperança para quem já cansou de chorar e salvação para o perdido. E aqui está, meus queridos, que diferente dos ídolos humanos falíveis e instáveis, ele é o Todo-Poderoso. Ele venceu a morte. Ele viverá para todo o sempre. Que maravilha, não? Mas nós vamos deixar que o livro do Apocalipse, toda a Bíblia e nosso estudo de hoje nos apresente melhor sobre este poderoso e grande e verdadeiro herói da humanidade. A nossa primeira pergunta em nosso guia de estudo é: quem é o centro da revelação no Apocalipse? Vamos ler Apocalipse, capítulo 1 e o verso 1. Nós já lemos esse texto em nosso estudo anterior, mas iremos ler novamente hoje. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João. Quem é o centro então da revelação no Apocalipse? Jesus Cristo. Sim, queridos, Jesus Cristo. E olha só que interessante, no Apocalipse,
Jesus Cristo é identificado por 38 nomes e títulos diferentes. É isso mesmo. Só para vocês terem uma ideia, nos 3 primeiros capítulos, se você ler o capítulo 1 todo, o capítulo 2 e o capítulo 3, é mencionado 137 vezes. E em todo o livro existem cerca de 250 referências a Jesus Cristo. Então, a figura de Cristo surge em todas as visões do livro do Apocalipse. É isso mesmo, o Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus Cristo. Isso pode ser notado na maneira como ele se apresenta. Vejam comigo aqui no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 8, como ele se apresenta para o profeta João na ilha de Pátimos. Verso 8 do capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus então se apresenta dizendo ser o Alfa e o Ômega. Ele é o começo e o fim. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Agora nós vamos ver aqui na pergunta número 2, quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse. Como é que o livro do Apocalipse descreve aqui as características de Jesus? É muito importante isso aqui. Eu quero que você acompanhe na tua Bíblia, aí em casa, capítulo 1, do verso 13 até o verso 18. Vejamos então as características de Jesus aqui em Apocalipse, capítulo 1, do verso 13 até o verso 18. Diz a palavra do Senhor: E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. E quando vi, caí como morto a seus pés. Olha só que interessante, o profeta João aqui, ele diz que quando ele viu Cristo glorificado, a visão aqui de João, vendo Cristo, um Cristo glorioso, ele está contemplando a majestade de Jesus, aquele que é o Alfa e o Ômega. Não é mais o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, tendo uma coroa de espinhos. Agora aqui é o Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando João contempla esta majestade, diz João aqui que ele cai como morto aos seus pés. Ele se rende aos pés do poderoso, do majestoso Jesus Cristo. Mas aí, no verso 17, João fala que ele, Jesus, pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu fico imaginando como João deve realmente ter ficado, porque ele disse que caiu como morto aos pés de Cristo quando contemplou a majestade de Jesus Cristo. Como Cristo realmente aqui é apresentado gloriosamente. Então a pergunta número 2 é sobre as características de Jesus sendo aqui descritas no livro do Apocalipse. Você então pode estar marcando aí no teu guia de estudos, roupa comprida, né? É uma das características que João viu ali. Os cabelos brancos como a lã, voz como de muitas águas, o rosto brilhante como o sol. João aqui, queridos, apresenta Cristo nos mesmos termos em que Deus ele é descrito no Antigo Testamento. Prerrogativas de Deus são atribuídas a Cristo Jesus. Por exemplo, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã ou como a neve. Isto você também encontra lá no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7 e o verso 9.
E lembrando a vocês que o livro de Daniel é um outro livro profético do Antigo Testamento. E o livro de Daniel, ele caminha de mãos dadas com o livro do Apocalipse. São dois livros importantes para toda a humanidade. Então, temos que estudar tanto o livro do Apocalipse quanto o livro de Daniel. Então, no capítulo 7, você pode ler depois, no verso 9, você vê ali uma descrição de Deus como tendo ali cabelos brancos como a lã ou como a neve. A mesma característica que João apresenta aqui sobre Jesus, quando ele viu Jesus. Outra coisa, a sua voz era como o som de muitas águas. O profeta Ezequiel, também no Antigo Testamento, no capítulo 43, o verso 2, descreve ali o som de muitas águas. A mesma característica de Jesus aqui em Apocalipse, no capítulo 1. Temos também aqui, ele é descrito como o primeiro e o último. Profeta Isaías, do Antigo Testamento, também, no capítulo 44 e o verso 6. Você também pode ler no capítulo 48 e no verso 12, o profeta Isaías ali apresenta uma característica de Deus, que ele é o primeiro e o último. A mesma característica aqui atribuída a Jesus. Jesus é o primeiro e o último. A mesma característica de João que descreve sobre Jesus no livro do Apocalipse. E o Deus vivo. Nós encontramos ali em Salmo 42, 2, uma outra característica sobre Deus. Deus vivo. Jesus também é o Deus vivo no livro do Apocalipse. Ok? Na pergunta número 3, é uma pergunta interessante. Porque quando João, ele viu aqui a grandiosidade de Jesus, agora nós vamos descobrir o que é que deixou o escritor do Apocalipse, João, angustiado. Alguma coisa deixou João angustiado. E esta resposta encontraremos em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 1 até o verso 4. Apocalipse capítulo 5, verso 1 até o verso 4. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Diz a palavra do Senhor. E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. É importante que vocês saibam que o capítulo 5 de Apocalipse vai tratar sobre a visão que João teve ali na ilha de Patmos, sobre o livro selado com 7 selos e também a visão do Cordeiro. Então o capítulo 5 está tratando sobre a visão que João teve sobre um livro misterioso selado com 7 selos e também a visão do Cordeiro. Claro que esta visão que João está tendo é diretamente ali, João está contemplando a sala do trono. João está contemplando a sala do trono. No capítulo 4, eu quero que você leia depois do capítulo 4 de Apocalipse, o capítulo 4, João ele tem a visão do trono de Deus. E olha aqui, uma visão fantástica, maravilhosa, o que João vê, o trono de Deus, o que está próximo ao trono de Deus. João contempla ali 24 tronos, 24 anciãos que estão sentados nos tronos, 4 seres viventes, todos eles ali prestando honra ao soberano Deus. E João vê o trono, é a sala do trono, capítulo 4. E no capítulo 5, então João está contemplando ali na sala do trono um misterioso livro que está selado com 7 selos. E também ele vai contemplar o Cordeiro. Mas algo deixou João angustiado aqui no capítulo 5. Vamos descobrir. Leiamos mais uma vez. Apocalipse 5, verso 1. E vamos ler até o verso 4. Eu vi na destra do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. O que é que deixou o escritor de Apocalipse angustiado? Ele viu um livro misterioso, selado com 7 selos. Só que um anjo veio então a ele, proclamando em alta voz
e questiona: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Aí João percebe que não há nenhum homem, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir aquele livro. Que livro é este, Anderson? Que misterioso livro é este, que é escrito por dentro e por fora, certo? E está selado com 7 selos. Que livro é este? Calma, em breve nós vamos descobrir que livro é este, né? Vamos por partes. Mas a angústia do profeta João é: ninguém podia abrir o misterioso livro. Até que no verso 5 de Apocalipse 5, olha só o que acontece. Leia comigo, capítulo 5, verso 5. E um dos anciãos me disse: não chores, dizendo para João: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, de João, e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes, no meio dos 24 anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Vamos parar por aqui. Olha que extraordinário a visão do profeta João. Um ancião chega para João e diz para ele: não chore, filho, não chore. É o que diz aqui o texto bíblico, ó. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 livros. Então há alguém digno aqui, alguém digno de abrir este misterioso livro, alguém que está aqui na sala do trono e que é digno de abrir este livro. Mas quem é o cordeiro? Vocês se lembram? Quem é o cordeiro? Aqui no livro do Apocalipse, nós estudamos isso em nossa primeira lição. Mas vamos deixar que a Bíblia responda mais uma vez para nós, lá em João capítulo 1 e o verso 29. Evangelho de João capítulo 1 e o verso 29. Olha só o que diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. João Batista estava batizando pessoas e ele contempla Jesus se aproximando e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro no livro do Apocalipse aqui simboliza Jesus Cristo. É isto que João ele estava vendo. Este Cordeiro que João vê, né? A simbologia aqui do Cordeiro é Jesus Cristo. O que nós temos que entender, meus queridos, é o seguinte: ao longo de todo o período do Antigo Testamento, cordeiros foram sacrificados, cordeirinhos eram mortos. O homem pecou, Deus então, para salvar o homem, entenda que isso aqui é importante, a salvação pela graça, ela não se dá ou começa no Novo Testamento. Não, a salvação pela graça, ela é registrada, ela começa no Antigo Testamento. Quando o homem pecou, quando o homem fracassou ali no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus então, ele vai salvar o homem, só que antes da primeira vinda de Jesus Cristo, Deus então vai instituir uma maneira, né? O cordeiro então é escolhido para simbolizar Jesus, que viria no futuro para morrer no lugar do pecador. Então o hebreu, o judeu, todo dia, de manhã e de tarde, ele levava um cordeiro para ser morto no santuário. Deus pediu para que fosse construído um santuário. Começou por Moisés. Então aquele cordeiro que era levado ali, o pecador simbolicamente confessava os seus pecados quando colocava a sua mão na cabeça daquele cordeiro. De maneira simbólica, era como se o cordeiro agora ele tornava-se, né, o responsável
pela culpa do pecador. E aquele cordeiro era morto, o sangue dele era derramado. Então Deus concedia o perdão, estava quitado a dívida daquele pecador. Tudo isso simbolizava Jesus Cristo, que viria no futuro, milhares de anos depois, para então morrer no lugar do pecador. É por isso que João Batista então diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o que tira realmente o pecado do mundo. Porque não tinha poder algum naqueles animais. Não tinha, eles não podem remover o pecado, mas era uma simbologia. A gente usa um termo de o cheque pré-datado. Quando você dá um cheque pré-datado para 30 dias, 60 dias, daqui 30, 60 dias que o cheque vai ser compensado. Então aqueles sacrifícios diários, eles foram então compensados quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário por nós. Então, vocês estão entendendo? É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é o Cordeiro que João está vendo aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Então, a pergunta número 5, a pergunta 4, nós já respondemos, né? Quem na Bíblia é chamado de o Cordeiro? Você pode então escrever aí Jesus. Agora, a pergunta número 5 é: quem foi então o único ser do universo considerado digno de abrir o misterioso livro selado? Voltemos para o Apocalipse, capítulo 5. O verso 7 e o verso 10, então vai confirmar, dando a resposta para nós. Diz a palavra do Senhor: e ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo seu sangue de cada família e língua e povo e nação. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. O que é interessante aqui é que no capítulo 5, João agora também está contemplando uma atmosfera de louvor e adoração na sala do trono. Jesus agora está sendo adorado por seres celestiais, 24 anciãos, 4 seres viventes com as suas harpas. E esses anciãos aqui, esses 24 seres aqui, né, esses 24 anciãos, eles começam a adorar a Jesus, eles começam a declarar: digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. É uma atmosfera magnífica, extraordinária. É uma coisa linda, meus queridos. Agora, por que eles estão prestando honra a Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele venceu Satanás quando então esteve aqui na terra, quando ele veio a este mundo. Na cruz do Calvário, Jesus então ele venceu. E ao ressuscitar no primeiro dia da semana, ele venceu a morte. Então Jesus ele é digno por isso. Estão entendendo? Ele é o único digno, é o único ser do universo digno de abrir este misterioso livro que continha 7 selos. Tá bom? Agora, a pergunta número 6. Ela nos pergunta o seguinte: por que Jesus teve que encarnar como ser humano? É uma pergunta importante. Por que Jesus teve que encarnar como um ser humano? Romanos, capítulo 6 e o verso 23. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto. Importante. Romanos é no Novo Testamento também, capítulo 6 e o verso 23. Diz a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, ou em outras versões, está assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Jesus teve que encarnar como um ser humano. Ao você escrever aí, responder a pergunta número 6, você vai responder as partes aí que tem que ser respondidas. Porque o salário do pecado é escreva aí, morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o salário do pecado é a morte, Paulo ele está aqui descrevendo sobre a morte eterna. Haverá uma morte eterna, meus queridos, uma morte eterna. Esta morte que nós aqui, todos nós, teremos que passar. Sabemos que um dia vamos morrer, ok? Sabemos que um dia vamos morrer. Esta morte que não é, esta primeira morte que não é a morte eterna. A morte eterna, ela vai acontecer e nós vamos estudar sobre isso em outros estudos, mas a morte eterna, ela é para aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, que não aceitaram Cristo como Senhor, entenderam? Rejeitaram o plano da salvação, estão perdidos completamente, então não há mais solução, morte eterna para eles. Então, o salário do pecado, o que o pecado trouxe para a humanidade é esta morte eterna. Só que Deus, ele então trouxe a solução, e a solução é na pessoa de Jesus Cristo. Podemos obter vida eterna em Cristo Jesus. Podemos nos livrar da morte eterna se aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. É importante entendermos, quando nós lemos aqui o livro de Romanos, no capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12, nós encontramos aqui que, portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante porque Romano está descrevendo como se deu realmente a entrada do pecado aqui em nosso planeta. Quando Adão fracassou, e Adão era um ser perfeito fisicamente e moralmente, não havia tendências em Adão para pecar, mas infelizmente Adão fracassou. Adão foi vencido pelas mentiras de Satanás. Tanto ele quanto Eva pecaram. E o resultado do fracasso de Adão foi que toda a sua posteridade, ou seja, todos, os que nascem depois de Adão, nascem nesta condição de pecadores, fracassados moralmente. Todos nós nascemos já com uma natureza pecaminosa, uma natureza egoísta. Ninguém aqui precisa fazer um cursinho sobre como pecar. Não, todos nós nascemos com essa tendência para errarmos o alvo, para desobedecermos a Deus. Ok? É a nossa condição, querido. Já nascemos condenados. E condenados já para a morte eterna. Porque é o salário do pecado. Mas aí veio a solução. E se não viesse a solução, é como eu disse, estaríamos condenados para sempre. O resultado era, iríamos morrer, não há esperança, e pronto. Morte eterna, acabou. Mas veio a solução de Deus. E a solução de Deus veio então na pessoa de Cristo. Então no capítulo 5 de Romanos, no verso 12, apresenta que por um homem entrou o pecado. E veio a consequência, a morte, veio tudo de ruim do pecado. Mas a solução veio, porque se você ler os próximos versos, ler o verso 13, o 14, o verso 15 de Romanos 5, eu vou aqui ler para você o verso 18 do capítulo 5 de Romanos. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Olha só que coisa bonita. Eu li foi o verso 17, tá? Agora eu vou ler o verso 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, que no caso é o Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, quem é este um aqui? Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. O que nós entendemos aqui nas narrativas de Paulo é: o pecado entrou através de Adão. Agora Jesus Cristo veio. Milhares de anos depois da queda de Adão, Jesus encarnou.
ok? Ele encarnou aqui, tornou-se semelhante a nós. Então, através de Jesus, Jesus vai reverter o quadro, né? Jesus ele vai redimir o fracasso de Adão. Adão falhou, agora Jesus não vai falhar. E é por isso que Jesus é o segundo Adão, porque ele redime o fracasso do primeiro Adão. Se pelo primeiro Adão veio a desgraça, veio o pecado, né? Veio a morte, para que toda a humanidade então ficasse para sempre condenada, agora através do segundo Adão, Jesus Cristo, ele vem trazer vida, ele veio trazer salvação, ele veio para resgatar o que se havia perdido, ele veio fazer o que nem mesmo Adão, depois de ter pecado, muito menos a sua posteridade poderia fazer. Não, precisava que um ser perfeito, Jesus Cristo, viesse para reverter este quadro. Isso é maravilhoso, né? Ele veio para que todos os pecadores, agora aqueles que aceitam a boa nova do Evangelho, que aceitam a Jesus Cristo, possam, por meio da fé, pela fé eu aceito o Evangelho, eu aceito a Jesus Cristo, eu entendo que Ele veio morrer no meu lugar, então eu posso ser declarado justo, eu posso ser justificado pelos méritos de Cristo Jesus. Então é uma mensagem extraordinária, é uma mensagem poderosa, ok? Agora a pergunta número 7 é o seguinte: qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e a dos demais seres humanos? Então a gente viu na pergunta 6 que Jesus ele encarnou. Ele veio a este mundo para encarnar, ele veio para reverter a situação, né? O quadro caótico em que a humanidade se envolveu, né? Devido à queda do Adão, do primeiro Adão. Agora ele encarnou Jesus, milhares de anos depois, né? Foi gerado ali no ventre da Virgem Maria, ele nasceu, tornou-se ser humano, mas qual é a diferença entre ele e os demais seres humanos? Vamos ler? Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Acompanha comigo, Hebreus está no Novo Testamento. O livro de Hebreus é um livro que também tem que ser lido completamente, tá? Fica aí, ó, o meu desafio para você ler todo o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 4 e o verso 15. Diz a palavra do Senhor. 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Aqui está falando sobre Jesus. Qual é a diferença então entre a vida de Jesus e a dos demais seres humanos? Jesus ele foi tentado em todas as coisas, tá? Mas sem pecado. É interessante você notar que Jesus, quando ele encarnou, quando ele foi gerado ali no ventre de Maria, e eu quero dizer para você que a encarnação de Jesus é um mistério, e nós aceitamos por meio da fé, é o mistério da piedade, é algo extraordinário. Como que se deu isto? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi ali no ventre de Maria e gerou a Jesus. É um mistério e nós aceitamos isso, queridos. Não tem como explicar, ok? Não tem como explicar mistério. É a mesma coisa, nós cremos em um único Deus Criador, certo? Apenas um único Deus Criador. Nós não cremos em três deuses. Nós não somos politeístas. Nós somos monoteístas. Cremos em um único Deus Criador. Mas este Deus Criador, conforme a Bíblia, esse único Deus Criador, ele se revela em três pessoas. Em três pessoas. Pai, Jesus Cristo, o Filho, né? Jesus agora é chamado de o Filho aqui. É interessante porque na encarnação, quando ele encarnou, Jesus agora é chamado, né, de o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas coeternas,
Não são três deuses, porque aqui não há o Pai é mais poderoso do que o Filho, ou o Filho é mais poderoso do que o Espírito Santo. Se assim fosse, se houvesse essa hierarquia de poder entre os três, aí sim, seriam três deuses. Aí nós seríamos politeístas, mas a Bíblia não ensina sobre três deuses. A Bíblia ensina sobre um único Deus que se revela em três pessoas diferentes. São iguais em poder, em majestade, em autoridade. Mas antes, isso é um mistério? Sim, é um mistério. Mas quem diz para você que a nossa cabeça aqui, ó, finita, a nossa cabeça finita, ela tem que compreender os mistérios de Deus. Nós temos que ficar apenas com o que está revelado nas Escrituras. E aqui há um texto para confortar o teu coração, que está lá em Deuteronômio capítulo 29 e o verso 29. É um texto lá do livro do Antigo Testamento. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas que estão cobertas não nos pertencem, só pertence a Deus. Agora as coisas reveladas, estas nos pertencem. Aquilo que a Bíblia já nos revelou é o suficiente. Eu sei que tem muita coisa que você quer entender, eu quero entender também. Quando nós estivermos na eternidade, diante da presença de Deus, um dia, quando nós estivermos na presença de Deus, tenha certeza, meu amado, que nós vamos estudar muitos mistérios de Deus. A eternidade será, uma eternidade de estudos, mas por enquanto nós ficamos com o que está revelado. Então, se a divindade é um mistério, o único Deus Criador que se manifesta em três pessoas, se está um mistério, a encarnação de Jesus também é um mistério, porque Jesus foi gerado. Olha só, eu vejo aqui a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando juntos na salvação do homem. E o Espírito Santo é que vai gerar Jesus no ventre da Virgem Maria. E Jesus nasce. Ele torna-se semelhante à humanidade. Olha só a diferença. Jesus, quando ele nasce, ele é igual à humanidade no aspecto físico. Ele teve fome, teve sede, cansaço, sofreu, chorou e foi levado para uma cruz e morreu. Mas a única coisa que ele não tinha, e que você e eu temos, e que Adão passou a ter, é a natureza pecaminosa. A condição moral de Adão foi infectada pelo pecado. A nossa condição moral foi infectada pelo pecado. Agora, a condição moral de Jesus não foi infectada pelo pecado. E é por isso aqui que Hebreus, no capítulo 4 e no verso 15, diz que, porém, sem pecado. Ele foi tentado. Assim como Adão foi tentado lá no Éden, Cristo foi tentado, como você e eu somos tentados. Mas Jesus não tinha pecado. Não tinha natureza pecaminosa nele, e muito menos ele pecou. Esta é a diferença. Se ele tivesse a natureza pecaminosa, entenda, se Cristo tivesse a natureza pecaminosa como você e eu temos, Jesus não poderia ser a solução do problema. Ele seria parte do problema. Ele iria precisar que um outro ser moralmente perfeito viesse morrer no lugar dele. Entenda que Jesus é Deus. Ele vestiu a sua divindade em nossa humanidade caída, fracassada. É o Deus que veio nos salvar. Então, ele não tinha natureza pecaminosa. É por isso que Jesus é o nosso perfeito substituto. Ele é o único que teve autoridade para dizer o seguinte: olha, aí vem o príncipe deste mundo, falou sobre Satanás, e nada ele tem em mim. Cristo falou isso na sua encarnação, enquanto aqui andou e viveu. Não havia nada do diabo em Jesus Cristo. Será que há outro ser que tem autoridade para dizer isso? Depois da queda de Adão? Não. Só Jesus. Tá? Agora, eu quero ainda levá-lo ao livro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, o Evangelho de João. Eu quero ler esse texto com você. Enquanto eu estou procurando aqui, talvez você possa estar perguntando aí, mas antes de Jesus na encarnação, se ele não tinha uma natureza pecaminosa como nós temos, como Adão passou a ter depois que fracassou, então Jesus realmente foi fácil, né? Jesus então foi fácil vencer o diabo não pecando, já que ele não tinha natureza pecaminosa. Lembre-se, Adão, o perfeito Adão, ele, antes de pecar, ele também não tinha natureza pecaminosa, tá? Ele não tinha tendência para pecar, mas Adão pecou. Adão, infelizmente, foi vencido pelos ataques de Satanás.
Agora Jesus veio e na condição moral, ele tem que estar igual ao primeiro Adão. E aí então Jesus venceu. Jesus poderia ter sido vencido? Claro que ele poderia ter sido vencido. Se você ler Mateus no capítulo 4, você vai ver ali um momento da tentação em que o diabo se aproveita ali da humanidade de Cristo, né? Satanás vai fazer de tudo para Jesus fracassar. E Jesus Cristo, ele venceu o diabo. Provou que o Adão lá, o perfeito Adão, que estava ainda em vantagem, porque Adão não tinha só uma natureza moral perfeita, mas Adão também, meu querido, ele estava em um corpo perfeito, ele era imortal. Adão media 4 metros de altura. Olha, era uma humanidade perfeita, completamente. Jesus estava num corpo, agora encarnado, mortal, enquanto Adão lá era imortal, né? Jesus, tudo bem, não tinha natureza pecaminosa, mas Jesus estava milhares de anos depois em um contexto onde a humanidade já estava em declínio. Mas Jesus provou para Adão que ele poderia não ter pecado lá no Éden. E Jesus então redimiu o fracasso de Adão. É por isso que Cristo, repito, é o segundo Adão. Mas aqui no capítulo 1 de João, e o verso 1, diz o seguinte, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu quero que você entenda que aqui Jesus, ele é descrito aqui no verso 1, 2 e 3 como o verbo, ou a palavra, que estava no princípio com Deus, no caso, Deus o Pai, e que ele, Jesus, era Deus. Aqui para que você entenda que Jesus, antes da encarnação, Jesus sempre existiu, ele é pré-existente. Jesus é o Deus pré-existente, ele não foi gerado na eternidade passada pelo Pai. Jesus sempre existiu, ele é o verbo que sempre esteve com Deus Pai. E todas as coisas, este planeta, Adão foi criado pelo próprio Jesus. É claro que tanto o Pai quanto o Espírito Santo estão presentes no momento criativo, né? A Trindade está presente. Mas aqui João, ele destaca Jesus agora aqui colocando a mão na massa. Jesus fazendo acontecer. Ele é a palavra, é o verbo que faz as coisas então aparecer, formando o homem do barro, criando então este planeta, né? Criando o ciclo semanal. Ele é o Criador, então ele sempre existiu. E aqui no verso 14, então do capítulo 1 de João, nós lemos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus é o verbo, ele é o Deus, o verbo encarnado. Ele então encarnou e tornou-se semelhante a nós, ok? Eu dei essa ampla explicação para que você entenda como se deu a encarnação do Deus Jesus Cristo, qual a diferença entre Jesus e a humanidade caída. E a pergunta número 8, então, é: o que Jesus fez pelos seres humanos? Nós encontramos esta resposta lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero que você acompanhe então comigo a leitura do texto. 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 3. Vamos lá. 1 Coríntios 15 e o verso 3. Diz a palavra do Senhor: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele recebeu sobre si a condenação do pecador, tornando-se nosso único e perfeito Salvador. Então, meu amado, o que tem que ficar claro para nós no estudo de hoje é: o Adão fracassou? A humanidade toda nasce fracassada? O Deus maravilhoso, poderoso, Jesus Cristo, ele então veio aqui para resgatar o que se havia perdido lá no Éden, né? Começou lá no Éden com os nossos primeiros pais, e agora ele veio aqui para assumir a nossa culpa, assumir a culpa de Adão,
assumir a culpa de toda a humanidade. Aquele que em sua encarnação não havia pecado nele, mas ele assumiu levar a culpa nossa, quitar a nossa dívida, e para que você e eu pudéssemos não, olha só, isso aqui é muito legal, para que você e eu não ficássemos ali, o salário do pecado, que é a morte eterna. Você hoje pode obter vida eterna se você aceitar o sacrifício de Jesus. Se você está entendendo a mensagem do Evangelho, mas se agora você falar: Jesus, eu entendi, então eu quero ser completamente do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor veio aqui e morreu no meu lugar. O Senhor quitou a minha dívida, está quitada a minha dívida. Não há justiça em mim, mas eu sei que agora eu posso aceitar a sua justiça. Eu posso, por meio da fé, ser declarado justo. Se você fizer isso, meu querido, se você fizer isso, você vai ser justificado, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. E foi isso que Cristo veio fazer. Então aceite isso. Experimente ser salvo agora, em nome de Jesus. E eu quero aqui já adiante para a pergunta número 9. O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? 1 João capítulo 1, verso 9. Lá no Novo Testamento, próximo do livro do Apocalipse. 1 João capítulo 1 e o verso 9. Diz a palavra: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, se você então confessar os seus pecados, Ele é fiel para perdoar os pecados e purificar você de toda a injustiça. Que Deus maravilhoso! E eu quero aqui dizer algo mais para você. Quando você entende o plano da salvação, quando você entende que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, para resgatar o mundo, quando você entende isso, quando você aceita isso, por meio da fé você é declarado justo, você é salvo. Agora você precisa permanecer salvo. Querido, você precisa então, diante de Jesus, confessar as suas falhas. Senhor, olha, eu errei, eu estou errado, eu quero andar da maneira correta, eu quero viver conforme a tua vontade. Querido, Jesus, Ele vai operar na tua vida, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar os teus gostos, Ele vai transformar a tua vida completamente, e gradativamente você vai ser uma pessoa melhor, porque Jesus operando na sua vida, Ele comunicando a justiça dEle na sua vida, te purificando de toda a injustiça. É a promessa de Jesus, ok? A pergunta número 10 é: no Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Importante, voltemos para Apocalipse. Agora é o capítulo 19 e o verso 16, que diz assim a palavra do Senhor: e ele tem sobre as suas vestes e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, um dos títulos de Cristo é que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua vitória na cruz, Cristo reconquistou o território usurpado pelo inimigo, obtendo vitória completa sobre todo o mal. Portanto, Cristo é o soberano, tanto no céu quanto na terra. Queridos, e aqui nós chegamos em nossa última pergunta de hoje. Pergunta número 11. Desde sua ressurreição, o que Jesus faz no céu? Vamos voltar a Hebreus capítulo 7. Agora é o capítulo 7 de Hebreus. E nós ali vamos então encontrar a resposta. Capítulo 7 e o verso 25 de Hebreus. O que é que Cristo foi fazer, após a sua ressurreição? Diz a palavra do Senhor. Verso 25, Hebreus capítulo 7. Portanto, pode salvar aqueles que através dele se chegam a Deus, porquanto vive eternamente para interceder por eles. Então Jesus, Ele, desde a sua ressurreição, o que Ele está fazendo no céu é interceder. Interceder por quem, Anderson? Por todos aqueles que aceitam este resgate,
que ele veio fazer em sua primeira vinda. Em sua primeira vinda, ele veio para resgatar. Você aceitou isso? Está salvo, justificado. Agora, após a sua ressurreição, na sua ascensão, quando Cristo volta então para o seu reino celeste, Jesus então ali, quando se apresenta diante do Pai, Jesus começa então a fazer uma obra de intercessão. Ele está intercedendo pelos seus filhos, aqueles que aceitam o seu sacrifício expiatório. Eu quero dizer para você, meu amado, que no Apocalipse nós encontramos um conflito entre Satanás e Jesus Cristo. E este conflito ele é descrito com intensidade. Essa batalha começou no céu, dirigiu-se para a terra, envolveu toda a humanidade, começando pelos primeiros pais, Adão e Eva. E então o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provocando o pecado em todos, como nós já lemos em Romanos capítulo 5, verso 12, como é que o pecado penetrou aqui neste planeta. Aí Jesus veio a este mundo reverter as obras de Satanás, derrotando e garantindo vitória a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Amém? Eu pergunto para você, você entendeu hoje que o personagem principal do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo? E você se compromete agora a conhecê-lo melhor e a permitir que ele seja também o centro da sua vida? Se este é o teu desejo, eu quero que você escreva aí no teu guia de estudos, escreva teu nome aí. Coloque a data em que você está assistindo este estudo bíblico número 2. Escreva teu nome aí. Se esta é a tua decisão, ore comigo também. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe agora esta pessoa que está tomando a decisão de conhecer melhor a Jesus Cristo, pois ele entendeu que Jesus Cristo é o personagem central do livro do Apocalipse. Ele é o verdadeiro herói da humanidade caída e fracassada. Que esta pessoa agora, ela venha aceitar o que Cristo fez por ela quando veio a este mundo pela primeira vez. E agora ele voltou para o céu, está intercedendo por todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, e que em breve voltará pela segunda vez. Eu oro por essa pessoa que está tomando essa decisão. Proteja esta pessoa e que ela possa continuar firme no estudo em que nós estamos realizando. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Em nosso próximo estudo bíblico, o estudo de número 3, iremos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.